Agora sim vocês vão conhecer a bruxaria de verdade. Você vai precisar de tudo isso que eu mostrei nesse vídeo para praticar bruxaria na vida real. Imagina, gente, isso daí é uma besteira sem fim. Nada dessa parafernália faz sentido. Nada é necessário, urgente, imprescindível para a gente praticar a bruxaria. Existem sim objetos que ajudam na prática, que fazem parte da ritualística, como de repente um chapéu pontudo, mas existem outros tipos de chapéu, a adaga ritual a gente usa de vez em quando, acessórios que criam a sua personalidade, brincos, um óculos, pulseiras, anéis. Sim, existem objetos que fazem parte da ritualística, mas nada dentro da bruxaria é regra ou exigência. Aliás, uma coisa que não faz parte da bruxaria é seguir regras, ok? Então já fica combinado com vocês aqui que sempre que vocês trombarem com pessoas que vão ditar regras pra vocês, te ensinar qual é a verdadeira bruxaria, a bruxa não pode fazer isso, a bruxa isso e aquilo, vocês já vão sair correndo. Assim que vocês começarem a aprender algumas coisas aqui nas aulas, vão aparecer pessoas falando isso tá errado, isso não pode, isso não sei o que, isso aí não é bruxaria de fato. A bruxaria é liberdade, é cada um praticando do seu jeito, tá? Existe sim muita lenda, muito mito, muita coisa que vem da televisão, que vem dos filmes, que vem dos romances, tá? Mas nem tudo isso é a vida real dentro da bruxaria. Aliás, não existe um conceito do que é realmente bruxaria. Antigamente, essas práticas tradicionais nem tinham nome. Cada povo praticava do seu jeito. A feitiçaria foi passada através das gerações entre povos distintos e diferentes que muitas vezes nem tinham comunicação. Mas existe um ponto comum lá atrás na ancestralidade que conecta todos nós. E como é que nós sabemos, como é que nós sentimos, como é que isso se espalha, como é que a gente se identifica com o que funciona, com o que não funciona, com o que é real? Existe um ponto comum ancestral em todos nós e as nossas células se lembram, o nosso sangue se lembra, a água dentro de nós se lembra, o ar que a gente respira, que está aqui no planeta desde sempre, se lembra. As forças da natureza têm memória e é acessando essas forças que nós nos conectamos com as práticas reais. Não é através de regras, não é através de livros, não é através de escritos. É através de viver a verdade, receber o conhecimento e experimentar. Bruxaria não pode ser simplesmente teoria. Você precisa praticar. Durante as aulas, conforme eu for citando alguns pequenos feitiços, simpatias, rituais, é necessário que você vá testando, experimentando, vendo como você se sente com essas práticas. Aquilo que realmente faz sentido para você, aquilo que não faz sentido para você, ok? Deve existir aí 1 bilhão de práticas diferentes. Você não precisa fazer todas. Se você quiser fazer todas, você pode fazer todas. O ideal é que você experimente, que você tente saber aquilo que funciona para você e aquilo que não funciona para você. Tá certo? Bom, então vamos lá. Alguns recados importantes aqui durante o curso. Como essa é a primeira aula, eu vou registrar alguns fatos e aí a gente já vai partir para o assunto da desmistificação. Aquilo que é lenda, aquilo que é bobagem e aquilo que é real dentro da bruxaria. Mas eu acho importante que vocês venham para as aulas prevenidos. Tragam principalmente papel e lápis. Porque sim, existem coisas para se anotar. Existem coisas que são difíceis de guardar. Com o tempo, você vai lembrar de tudo, não vai precisar mais da anotação. Mas no início, é interessante que sim, que você faça suas anotações, tá? Porque é uma aula. E toda aula, a gente acaba anotando. É claro que existem alunos que não gostam da anotação, que gostam de prestar atenção, que gostam de decorar, mas cada um tem uma memória diferente, isso não pertence exatamente à bruxaria, pertence à pessoa, tá certo? Bom, então vamos lá. Eu acho interessante a gente vir lá da origem, do passado, chegar até os dias de hoje e a gente vai desmistificando o que é, o que não é, tá certo? Então essa aula introdutória a gente vai fazer principalmente sobre a história. E isso é importante para as práticas, porque você tem que entrar nesse universo para sentir de fato que você pertence. O pertencimento, a sensação de estar dentro faz total diferença no poder que você tem. Se você não se sentir conectado, a magia não vai fluir de você. Então vamos lá. A bruxaria começa lá no passado remoto da humanidade, 10
12 mil anos atrás, quando o ser humano ainda vivia lá na pedra, na caverna e etc. Mais ou menos entre a descoberta ali da escrita e a descoberta do fogo, tá? Antes da escrita e depois do fogo. Entre esses dois períodos ali é que a magia vai surgir para a humanidade. E essa prática de magia livre, de utilizar as forças da natureza, é que realmente é bruxaria. Assim que o homem descobre o fogo, que ele consegue transformar a sua realidade, é que ele percebe que não é refém dos fatos, que ele pode modificar as coisas. Talvez antes do fogo ainda, quando o homem só lascava a pedra ou simplesmente usava uma tinta crua, sem cozimento, pode ser que a magia tenha surgido daí também, mas não existem relatos, porque a magia é tão antiga quanto a humanidade e ela veio antes da escrita e muita coisa se perdeu. Bom, quando o homem descobriu que ele podia modificar o mundo e que ele podia incorporar outras forças presentes na natureza no seu dia a dia e colocá-las a seu serviço, é que surge a bruxaria. O que é o poder da bruxa? É transferir de outras forças que ela não tem para o seu uso. Um exemplo simples disso. Uma das práticas mais comuns na bruxaria é o uso das ervas para criar um chá, para criar um banho, para criar uma tintura, para criar uma poção, para criar um pigmento, para fazer a tinta que ela escreve, as suas runas, os seus sigilos. O homem não tem esse poder que a erva tem. Ele não tem o princípio ativo, ele não tem o pigmento. Então, assim que você vê uma erva que tem uma ferramenta, um poder, uma capacidade que o ser humano não tem, você vai lá, transforma isso a seu favor, isso é a bruxaria. Então, a bruxaria vai transformar outras forças que estão espalhadas por aí em forças úteis para a bruxa. Você pode usar o princípio ativo de uma erva, você pode usar a magia de um símbolo, você pode usar os poderes de uma divindade, você pode usar os poderes dos espíritos, você pode usar os poderes do fogo, da água, do raio, da pedra, do trovão, você pode utilizar o poder dos arquétipos, você pode utilizar o poder do sangue, você pode utilizar o poder das ervas, qualquer poder que você retira e traz para dentro da sua ritualística, você está praticando bruxaria. Então a bruxaria de fato é colocar as ferramentas do universo ao favor da bruxa. Muita gente vai perguntar para você, a partir do seu ingresso na bruxaria, ou a partir do momento que você disser que está fazendo um curso de iniciação, ou a partir de qualquer coisa que você disser sobre bruxaria, qual é a sua vertente. Na magia moderna, na bruxaria moderna, todo mundo quer saber qual a sua vertente de bruxaria, qual é o tipo de bruxaria que você pratica. Mas na realidade, bruxaria é não pertencer a uma vertente, é não obedecer a uma corrente. Quanto mais regras você segue, menos bruxaria você faz. A bruxa pode se utilizar de tudo o que existe no mundo, trazendo para a sua realidade. Entretanto, tudo aquilo que possui regras restringe os poderes da bruxaria. Então, toda vez que começarem com balelas, te perguntando qual é a sua corrente, qual a vertente que você pratica, ou alguém vier te trazer uma regra e falar assim, não, dentro da bruxaria você tem que fazer isso, não, dentro da bruxaria as coisas são assim, você corra dessas pessoas. Tudo aquilo que te acorrenta não é bruxaria de fato. Bom, nós vimos que a bruxaria é tão antiga quanto a humanidade, nós vimos o que é de fato a bruxaria. Agora vamos fazendo um paralelo de como ela chegou até os dias de hoje, o que é tradicional e o que é moderno. Porque sim, atualmente a bruxaria não é praticada como era antigamente. Muita coisa se transformou porque era necessário, porque o mundo evoluiu, a tecnologia, etc. Muita coisa permanece ancestral porque é imutável, transcende a realidade e o tempo. Como, por exemplo, bruxaria feita com a magia do sol é a mesma desde sempre e nada mudou. O sol não mudou. Então, no passado, as bruxas descobriram que em seu cotidiano podiam aproveitar certas forças para modificar o cotidiano. Lá nos tempos remotos, a vida do ser humano era muito difícil. Com a descoberta do fogo, uma nova potência, novas magias, novos rituais. As pessoas podiam se aquecer, não eram mais
reféns do frio, as pessoas podiam cozinhar comida, podiam preparar poções, ensopados e outras coisas. As pessoas não precisavam ficar tanto tempo escondidas dos animais porque o fogo espantava. Então, modificou-se do mundo subjugando o humano para o humano modificando o mundo. E esse é o princípio da magia. O humano modificando sua realidade. Uma das primeiras formas de magia e bruxaria que temos, além dessa que eu disse, do preparo das ervas, é o simbolismo, né? Todos nós conhecemos as pinturas rupestres, aquelas pinturas que haviam na caverna, etc., antes de haver a escrita. E com isso, o ser humano já praticava os seus primeiros feitiços. Esses são os primeiros registros e os primeiros grimórios. A gente sabe que existia magia e feitiçaria naquela época por isso. Porque ninguém está vivo desde esse tempo, ninguém contou toda essa história, mas através do que a gente vê nas pinturas, a gente identifica que a bruxaria já estava lá. Ela não tinha esse nome, ela não era chamada assim, até porque adotar o nome de bruxo, bruxa, bruxaria é moderna, é atual. Foi quando as bruxas se curaram da perseguição. Porque no início, quem chamava a gente de bruxo ou bruxa eram os nossos inimigos. As pessoas que nos colocaram na fogueira, nas correntes, nas forcas e tentaram nos assassinar para excluir a nossa prática, que é muito boa, muito poderosa, mas vai contra as regras. A bruxa não segue regras. Então houve uma época em que a religião e a Constituição queriam dominar a sociedade e era impossível dominar a bruxa porque as regras delas são diferentes. Nós seguimos apenas as leis do universo e não as outras. As leis da sociedade, as leis da religião não se aplicam às bruxas. Seguimos sim a Constituição e as regras da sociedade para um convívio harmonioso. Entretanto, muitas vezes não concordamos e sempre que possível, sim, nós burlamos essas regras. Ao longo do tempo, com o passar dos anos, ficou incômodo para os inimigos da bruxaria que alguém tivesse tanto conhecimento sem passar pela escola, pelas leis e pela religião. E é por isso que nós começamos a ser perseguidos. E foi assim que criaram o nome de bruxa. Era algo demoníaco. Era uma pessoa que tinha um conhecimento que os outros não tinham. E de onde é que vinha esse conhecimento? Na realidade, esse conhecimento foi transferido desde a caverna, das pinturas rupestres, da tradição oral, entre as mães e as filhas. Eu já vou explicar por quê. E por que a magia da bruxa é mais feminina, até os dias de hoje, de uma pessoa para outra, sem registro. Se você era de uma família que tinha esse conhecimento e transferia a bruxaria através das gerações, então você pertencia a essa esfera. Quem era de uma família que não transferiu esse tipo de registro, não tinha esse conhecimento. Então isso incomodava, isso dava inveja, isso dava raiva. E as pessoas queriam matar essas pessoas. Porque queriam o domínio. Então inventaram que esse conhecimento vinha do demônio, que esse conhecimento vinha de entidades das trevas. E esse era o motivo pelo qual se podia matar as bruxas. Claro que hoje em dia, com o passar do tempo, as leis evoluíram, o conhecimento evoluiu e isso acabou. Até que chegou um tempo onde as bruxas disseram, sim, nós somos as bruxas, nós somos aquelas pessoas ali. A diferença é, nós não merecemos morrer e o nosso conhecimento não vem do diabo. O nosso conhecimento é uma tradição que foi passada para nós pelos nossos ancestrais. Algumas coisas faladas, outras escritas, e muitas delas estão guardadas nas nossas células, no nosso DNA, na água, no sangue, no ar, na terra. Em tudo aquilo que está presente no mundo, junto com a humanidade, desde o começo dos tempos. Bom, esse foi um apanhado histórico da bruxaria. Deixem aqui as suas dúvidas, o que é que faltou e a gente se vê numa próxima aula.